Seja bem-vindos ao Top Curiosos e hoje vamos apresentar as 7 maravilhas do mundo antigo. Elas são o ápice da engenharia, da arquitetura e da beleza artística da antiguidade. Cada uma das 7 maravilhas do mundo antigo pode ser considerada singularmente uma obra arquitetônica surpreendente ou um feito da imaginação e engenharia humana. Vamos te guiar nessa viagem que desafia as limitações do tempo e literalmente almeja os céus. Mas antes inscreva-se e deixe o like. Vamos para o vídeo. Número 1. A Grande Pirâmide de Gizé. Se você pedir a um grupo de pessoas para listar as 7 maravilhas do mundo antigo, é bem provável que a maioria cite primeiro a Grande Pirâmide de Gizé. A razão? É simples, enquanto as outras 6 desapareceram séculos atrás, a pirâmide segue de pé no norte do Egito. Construída por volta de 2500 a.C. como tumba do faraó Quéops da quarta dinastia, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. A altura original de 146,5 metros fez dela a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Com o passar dos anos, a camada externa de calcário sofreu erosão, reduzindo-a em quase 8 metros de altura. Mas a pirâmide continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Estimativas recentes sugerem que demorou cerca de 14 anos para transportar e colocar no lugar os 2,3 milhões de blocos de pedra. Como as pirâmides foram construídas, ou como, há 4.000 anos, os egípcios alinharam suas estruturas com os pontos cardeais, permanece uma questão em aberto. Número 2. Mausoléu de Halicarnasso. Ao longo da vida, o poderoso governante Mausolo construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa Artemísia em Halicarnasso, na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchê-la de belas estátuas e templos de mármore. Não havia dúvida de que ele, sendo o governador do Império Persa e governante de Caria, desfrutaria de luxo semelhante após sua morte em 353 a.C. Artemísia, também irmã de Mausolo, teria ficado tão triste com a morte do marido que misturou as cinzas dele com água e bebeu, antes de supervisionar a construção de seu túmulo extravagante. Feita de mármore branco, a estrutura monumental ficava em uma colina com vista para a capital que ele havia construído. Projetada pelos arquitetos gregos Sátiros e Pitius, ela tinha 3 níveis, combinando os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. O nível mais baixo tinha cerca de 20 metros de altura, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível, rodeado por 36 colunas. 4 dos artistas mais famosos da Grécia criaram esculturas para cercar o túmulo, cada um decorando um dos lados. É possível que a tumba tenha sido destruída por terremotos na época medieval, mas uma parte dela resistiu. Tamanho era o esplendor do túmulo de Mausolo que a palavra mausoléu deriva de seu nome. Número 3. Estátua de Zeus. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, local dos primeiros Jogos Olímpicos e lar de uma das maravilhas. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no Templo de Zeus em Olímpia, por volta de 435 a.C. Era Zeus resplandecente sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua de Niké, a deusa da vitória, em sua mão direita, e um cetro com uma águia na ponta na outra. A estátua era tão grande, quase 12 metros de altura, que mal cabia dentro do templo. Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver a estátua. Embora tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levá-la para Roma para substituir o rosto da mesma por sua própria imagem, a estátua de Zeus acabou se perdendo. Pode ter sido na destruição do templo em 426 d.C., ou talvez tenha sido consumida pelo fogo depois de ser transportada para Constantinopla. Número 4. Jardins suspensos da Babilônia. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os jardins suspensos da Babilônia. O problema é que todos os relatos são de terceiros, e ainda não há evidências conclusivas de que tenha existido. Caso seja real, apresentava um nível de engenharia muito à frente de seu tempo, uma vez que manter um jardim exuberante e vivo no deserto do que hoje é o Iraque teria sido uma grande façanha.
Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar os jardins suspensos em 600 a.C. para confortar sua nostálgica esposa, que sentia falta da vegetação de sua terra natal. É possível que tenha havido uma série ascendente de jardins em telhados, com alguns terraços atingindo supostamente uma altura de cerca de 23 metros. Isso dava a impressão de ser uma montanha de flores, plantas e ervas que cresciam no coração da Babilônia. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. Número 5. Farol de Alexandria. Navegar até o porto de Alexandria era complicado, devido às águas rasas e às rochas. Era imperativo encontrar uma solução para o próspero porto mediterrâneo, na costa do Egito, fundado por Alexandre, o Grande em 331 a.C., e a solução chegou na forma de uma imponente torre de sinalização luminosa construída na ilha vizinha de Faros, daí o nome Farol. No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego Sóstrato de Cnido foi contratado para construir o farol e levou mais de uma década para terminar. Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. A torre era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octogonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que uma fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 quilômetros de distância. Seu design se tornou modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos que o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. Em 2015, as autoridades egípcias anunciaram sua intenção de reconstruir a maravilha. Número 6. Templo de Ártemis. Em sua forma mais impressionante, a versão que inspirou o relato de Antípatro, o templo de mármore branco tinha uma área de 6.000 m ao quadrado, e todo seu comprimento era adornado com esculturas, estátuas e 127 colunas. Em seu interior, havia uma estátua da deusa Ártemis, um santuário para muitos visitantes de Éfeso, que deixavam oferendas aos seus pés. A maravilha foi destruída repetidas vezes, por uma inundação no século 7 a.C., por um incendiário chamado Erostratus, que queria alcançar a fama de qualquer custo em 356 a.C., e por uma invasão dos godos, tribo germânica, no século 3. A destruição final ocorreu em 401 d.C., e restou muito pouco da sua estrutura. Há alguns fragmentos no Museu Britânico em Londres. Número 7. Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruída. Permaneceu de pé por menos de 60 anos, mas isso não o impediu de ser considerado uma maravilha. A imponente estátua do deus Sol, Hélio, foi construída durante 12 anos pelo escultor Kerdilindos para celebrar um triunfo militar após um cerco de um ano. Reza a lenda que o povo de Rhodes vendeu os pertences deixados para trás pelo inimigo derrotado para ajudar a pagar pelo colosso. Derreteu as armas abandonadas para aproveitar o bronze e o ferro na construção, e usou uma torre de cerco como andaime. Voltado para o porto, Hélio tinha cerca de 32 metros de altura e possivelmente segurava uma tocha ou lança. Em algumas representações, ele aparece com as pernas abertas na entrada do porto, permitindo que os navios navegassem entre suas pernas, mas isso teria sido impossível com as técnicas da época. O colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C., e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que um oráculo teria dito a eles que haviam ofendido Hélio. Assim, os pedaços gigantes do que havia sido uma escultura colossal permaneceram no chão onde haviam caído por mais de 800 anos, atraindo visitantes. Ficamos por aqui, não esquece de comentar qual dessas mais te impressionou. Nós agradecemos muito e até a próxima!